quero conversar com vocês sobre vírus. O papo agora é sério. Existem alguns reinos onde os organismos se agrupam. Nós temos os reinos das bactérias, o reino dos fungos, o reino dos protozoários, o reino vegetal e o reino animal. Ó, nós aqui. Todos esses reinos estão agrupados por quê? Seres que apresentam características iguais, semelhantes. Reparou que o vírus não está aqui? Por quê? Porque o vírus é um organismo estudado à parte. Para alguns cientistas, eles nem são vivos. Existe mais ou menos 586 espécies de vírus. Destas, 253 espécies parasitam o ser humano. Mas o que tem de tão especial nesse indivíduo? Uma das características mais interessantes dele é a capacidade de mutação. O vírus consegue fazer o seguinte: ele consegue mudar as suas proteínas externas. Desta forma, ele fica irreconhecível. O nosso organismo, o organismo vegetal, seja qual ele vai parasitar, não reconhece ele só porque ele mudou a estrutura externa, mudou algumas proteínas. O nome vírus, em latim, significa veneno. Então você vai ver por aí que esse bichinho não é tão legal assim. Alguns vírus são bastante conhecidos pela gente. É o caso do vírus do HIV, o vírus do Ebola, da hepatite B. São vírus bastante conhecidos pela gente. Mas o mais conhecido é o vírus da gripe. Todo ano nós tomamos, o governo federal libera vacina contra a gripe. Mas por que todo ano nós temos que tomar essa vacina contra a gripe? Por conta dessa questão que eu falei para você, da mutação que esse indivíduo sofre durante o seu ciclo reprodutivo. Ele mudou a sua estrutura externa, nosso organismo já não reconhece ele. Então, para a mesma doença, gripe, existe mais de 100 tipos de vírus. É o mesmo vírus que sofreu o quê? Ele sofreu mutação. É um vírus mutante. Esse indivíduo, ele muda a cada ciclo reprodutivo. Por isso que nós temos que tomar todo ano aquelas vacinas contra a gripe. Mas o que está nos afetando hoje é a Covid, o vírus Covid-19. Esse vírus, ele tem uma ação pior do que H1N1. Lembra do H1N1? O H1N1 2009 causou, no primeiro mês no Brasil, uma morte. Já esse indivíduo aqui, em 2020, causou, no primeiro mês dele de ação no Brasil, 57 mortes. Então, você comparando o porquê da preocupação com esse indivíduo, essa questão de que ele é mais agressivo do que os outros vírus até então. Como é que acontece no caso do vírus? Como é que acontece a produção? Esse indivíduo, ele não consegue se movimentar sozinho, ele não se desloca, ele não sai andando, correndo, voando, ele não faz isso. Ele não consegue produzir sua própria comida, ele não consegue fazer isso. E outra coisa que ele não consegue fazer sozinho é se reproduzir. Por isso, ele precisa obrigatoriamente estar dentro de uma célula, parasitando uma célula para poder se reproduzir. A principal preocupação dele é essa. Então, um vírus, vamos pegar esse caso aqui, é o bacteriófago. Ele vai encontrar uma bactéria qualquer, ele vai se instalar sobre a bactéria. Aqui tem uma coisa interessante. Há uma proteína externa dele chamada hemaglutinina. A hemaglutinina é uma proteína que serve como uma ponte, ligando esse indivíduo a esse organismo. Então, esse
organismo aqui não reconhece ele como inimigo por causa dessa hemaglutinina. Uma vez instalado, o que ele faz? Ele vai depositar o seu DNA aqui dentro. Dentro da célula, dentro da bactéria, esse DNA vai se instalar ao DNA bacterial ou celular, vai obrigar essa célula agora a fazer novos vírus, a reproduzir o vírus. Depois de um tempo que essa célula já foi parasitada, já foi obrigada a fazer novos vírus, quando aqui dentro está cheio de centenas de vírus, o que acontece? O vírus vai usar uma outra proteína chamada neuramidase. A neuramidase é como se fosse uma chave. Ela vai conseguir quebrar a parede celular, matando essa célula, matando essa bactéria e liberando centenas de novos vírus que vão fazer o quê? Vão repetir tudo de novo. Vão procurar uma outra célula para começar todo o ciclo reprodutivo. Então você vê que esse indivíduo, ele é um organismo negativo, ele não faz nada interessante, não traz nada positivo ao qualquer, seja vegetal, seja animal, ele vai trazer sempre um prejuízo. O que fazer então para evitar o contágio, a contaminação, aquilo que eu sendo dito já? Lavar as mãos com água e sabão. O sabão tem essa capacidade de destruir as proteínas do vírus, matando-o. Outra coisa legal a fazer é, não ter no sabão, que é uma água e sabão que é o mais eficiente, o uso do álcool em gel. Esse álcool também tem essa capacidade de neutralizar o vírus. Outra ideia feita pelo governo, Ministério da Saúde, é o uso de máscaras de pano. Então, essa máscara tem que ter tripla camada, 3 pedacinhos de pano, 3 tecidos, que você vai costurá-los, 3 camadas, 3, para fazer essa máscara de pano. E, por último, a ideia do isolamento. Qual que é a ideia do isolamento? Qual que é interessante? A ideia é o seguinte, que quando chegar esse vírus, você carregar, como você está isolado, você não vai conseguir levá-lo para outras pessoas. Porque, como eu falei para você, o vírus ele não consegue se locomover sozinho. Ele não tem perna, ele não tem asa. Como é que ele faz isso? Ele precisa de um mecanismo, um instrumento. E no nosso caso, as gotículas de saliva que saem da nossa boca quando espirramos, quando falamos, né? E isso é um veículo que o vírus usa para atingir outros seres. Então, a ideia é isolando, usando o álcool em gel, fabricando suas máquinas de pano. O legal, a ideia, a máscara de pano é o seguinte, ela protege você não, ele protege o outro. A ideia é você usar a máquina de pano para que você não jogue as gotículas de saliva para outra pessoa. Essa é a ideia, é livrar as outras pessoas da contaminação que você pode levar. Então, se você vai usar a máscara, não é para proteger você, você vai estar protegendo os outros, porque na sua saliva pode ter um vírus, no caso aqui, o vírus da Covid. Então a ideia da máscara de pano é justamente essa. Ela previne, evita que se eu vou usar minha máscara, que eu jogue esse vírus para outras pessoas através com as gotículas que podem sair na minha fala, no meu espirro, tá? Então a máscara é para isso, proteger os outros de você, não você se proteger. Tá? E fazendo isso, lavando as mãos, usando o álcool em gel, as máscaras e promovendo esse isolamento, o que acontece? Você evita a propagação desse vírus e lá na frente, daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós poderemos nos reunir novamente, manter nossos vínculos afetivos com maior segurança e com a certeza que os nossos entes queridos estarão sempre conosco. Beleza?